Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Afinal de contas, o que é o Campaz colombiano do Grêmio? Ele é um meia, ele é um atacante, ele é um ponta, ele é um articulador. O que é o Campaz? Eu quero conversar sobre ele nesse vídeo com vocês, porque nós precisamos cobrar do jogador colombiano do Grêmio aquilo que ele pode render. E tem gente que ainda não entendeu qual é a real função do Campaz no time do Grêmio. Bom, pessoal, antes de mais nada, para vocês que não me conhecem, prazer, eu sou Cristiano Oliveira, sejam bem-vindos aqui ao canal, peço para que vocês se inscrevam, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, não demora nada, não paga um centavo sequer, ativem o sininho de notificações e deixem o like no vídeo. Por que eu tô fazendo esse vídeo sobre o Campaz? Porque o Campaz foi muito mal no Grenal, talvez o pior jogador do Grêmio no Grenal, depois do Thiago Santos, é óbvio, e o melhor contra o Ipiranga, talvez depois do Bitelo. Mas observem a discrepância. No intervalo de 3 ou 4 jogos, ele deixou de ser um dos piores do time para ser um dos destaques do time. E tem muita explicação para isso. A explicação não está só no adversário, o Inter ser um time da Série A e o Ipiranga um time da Série C. Tem muito mais do que isso, até porque o Campaz, desde que chegou ao Grêmio, ele alterna bons e maus momentos sistematicamente. Precisamos entender o seguinte, antes de mais nada, esqueçam esse rótulo de ou meia ou atacante. Porque se eu partir desse rótulo, as pessoas cometem um erro que é muito comum de achar que todo meia é articulador. E definitivamente o Campaz não é articulador. Esqueçam a ideia do Campaz ser o camisa 10 do time do Grêmio. Ele não é, ele nunca foi e ele nunca vai ser, porque o Campaz não é um jogador de características de articulação. Ele não é um jogador associativo, ele não é um jogador de combinações coletivas, ele não é um jogador cerebral, ele não é isso. Mas ele também não é propriamente apenas um atacante. Ele é um híbrido. O Campaz é um jogador de finalização que, por conta dessa característica muito específica, o chute, ele tem que estar numa região específica do campo, que é nos arredores da grande área. Por uma questão lógica. Se o teu principal atributo é a finalização, tu não vai colocar esse cara lá no meio-campo porque ele está a 50 metros da goleira. Não adianta. O Campaz é um jogador de finalização. É isso que o Campaz faz. Ele é um jogador de encontrar pequenos espaços nos arredores da área. Ou para uma combinação curta, é aquela jogada do toque, movimenta, recebe para finalizar, ou direto a jogada de cortar para a esquerda e bater. Só que aí entra mais uma peculiaridade do Campaz. Geralmente, o cara que gosta de finalizar e tem o pé esquerdo como preferencial, geralmente ele prefere atuar aberto pela direita, para ter aquela jogada óbvia do corte e chute. O Campaz, historicamente, desde a base dele no Tolima, chegando ao profissional no time colombiano e até os primeiros jogos do Grêmio, o Campaz prefere jogar pela esquerda, porque o Campaz tem aquele chute cruzado como a sua grande virtude. O Campaz é esse cara que, embora se movimente pelos lados e possa até ser o meia central, ele não é o cara da articulação. Não considerem o Campaz um pensador de jogadas do Grêmio, porque ele não é. O Grêmio não tem essa característica hoje no seu elenco, tá? O Benítez não é isso também. O Campaz não é um pensador de jogadas, não é um articulador. Entre meia e atacante, eu diria que ele é um híbrido. Eu considero o Campaz o meia atacante, um jogador de beirada, um jogador de lado, mas prefiro o Campaz pela esquerda para ter a jogada do corte ou da finalização cruzada, de um eventual cruzamento, ou até mesmo aquele cara que vai para o fundo e busca um tabelamento curto, tá? Não mais do que isso. Jogadas mais elaboradas, jogadas mais associativas, jogadas que exigem um pouco mais de um cara para atuar em conjunto, no coletivo, o Campaz não executa. Então, gente, vamos começar a cobrar do Campaz aquilo que ele pode render. E o que é que ele pode render? Ele pode render o que ele rendeu contra o Ipiranga de Erechim, quando em apenas um jogo ele teve 6 finalizações, uma delas foi um gol olímpico, outra bola no poste, outra o escanteio que deu origem ao próprio gol e outra uma bola que passou tirando tinta da trave do goleiro do time de Erechim. Esse é o Campaz. Para ele render, para ele ser potencializado, ele precisa jogar
ao redor da grande área e mais, sem grandes obrigações defensivas, porque ele tem uma dificuldade na compreensão do jogo coletivo e essa dificuldade foi explicada e admitida, digamos, pelo Roger na última entrevista coletiva. Então esse é o Campaz. Ele está longe de ser brilhante, ele não é brilhante, mas ele também está muito longe de ser desprezível, como eu vi algumas pessoas considerando, tá? Vamos ter calma e vamos entender o que o Campaz pode render. Não vamos exigir do Campaz jogadas cerebrais, jogadas de articulação. Ele não é isso. Vamos exigir de um Campaz que ele consiga ter os seus pontos potencializados. E a sua principal virtude, inescondivelmente, se é que o termo existe, é a finalização. Isso é o Campaz, um meio atacante de finalização para jogar ao redor da área.